Olá pessoal, essa é a parte 5 dessa obra. Para quem não assistiu aos vídeos anteriores, sugiro que assista a playlist que está no card acima. Nela tem da parte 1 à parte 4. E após assistirem, retornem a esse vídeo para terem a melhor experiência possível com esse manhwa. Garanto que valerá muito a pena. Além disso, eu sei, demorei pra caramba para postar essa quinta parte. Peço desculpas pela demora e já aviso que vou começar a postar vídeos de pelo menos um capítulo por vez até terminar o recap dessa obra inteira. Isso terá como finalidade postar ao menos um vídeo a cada 2 dias. Dito isso, assistam até o final e bora para a continuação. O capítulo 14 se inicia com uma breve explicação do Prota sobre os eventos passados. O motivo pelo qual ele entrou na dungeon é porque o herói Aiden conseguiu um fragmento do mundo ali dentro. Ele tem essa informação porque leu na novel, por isso não tem como ele não saber de algo que ocorra ali, a não ser que não tenha sido descrito. O aparecimento desse homem em sua frente é algo que não foi relatado na novel, então Tai Sung não tem qualquer informação sobre ele e sobre o quanto impactará na história original. Então, todo o acontecimento a partir desse ponto será totalmente novo para o Prota. O homem gigante caminha em sua direção, todo sorridente, falando que finalmente tem a chance de conversar com algum descendente, mas ele já quer ir embora. O Prota está surpreso, pois nunca imaginava ver uma estátua se mexer e logo acha que deve ser um teste secreto. Ele então pergunta ao homem quem ele é. Porém, o ser gigante ignora sua pergunta e fala que gostou do Prota e questiona quantos anos ele tem. Sem muita enrolação, o Prota já ativa o despertar do sangue divino, claramente sem paciência, e fala que perguntou primeiro quem ele era. O homem se impressiona com a forma do Prota, mas o Prota não perde tempo e já o ataca com um soco, que é prontamente defendido por ele, que sorrindo diz que o Prota já está passando dos limites, ao passo que contra-ataca e manda o Prota para longe, bem longe mesmo. Eita rapaz, acho que aqui o Prota sofreu um pouquinho, viu? Então, com esse ataque descomunal que arremessou o Prota, e sabendo que esse ser saiu de uma estátua do deus do combate Vernas, eu concluo que é lógico que esse é o deus do combate, ou um requício do seu espírito deixado para trás. Continuando, o deus do combate Vernas salta em direção ao Prota, dizendo que terá que lhe dar as boas-vindas apropriadas. Assim, acertando o Prota com outro ataque poderoso. O Prota parece ter resistido ao ataque, mas está de joelhos mesmo utilizando seu despertar. Em sua mente, ele acha que está vendo uma ilusão, pois até agora aquilo era apenas uma estátua. Depois de levar um sacode desse, o Prota ainda acha que é uma ilusão. Ele parece que vai começar a agir igual aos figurantes burrões. Tomara que não, né? Pois gostamos mesmo é de protagonista apelão. Em sua frente, o homem chama o Prota de descendente e pergunta se ele realmente não sabe quem ele é. O Prota responde que ele é uma estátua do deus do combate Vernas. Então, o ser responde que ele não está errado, porém, ele é o que o deus do combate deixou para trás, uma sombra humana. Na novel, falava que dentro da dungeon, o túmulo do deus do combate tinha os restos humanos de Vernas. Então esse túmulo é para sua forma humana e não para sua forma divina. Pelo que eu entendi, essa dungeon guarda o corpo físico do deus do combate, já que seu espírito foi elevado ao status de Deus. Ou seja, ele ascendeu como um Deus, deixando seu corpo na dungeon. O problema é que seu corpo ainda se move, mas talvez a explicação para isso seja que tenha restado alguma parte do seu espírito no corpo, o que lhe permite se mover e ter consciência, nem que seja por um breve período. Pensando bem, será que nesse tempo a forma humana do Deus do Combate treinará o Prota? Então, são só especulações, mas podem ser confirmadas ao longo da obra, né? Continuando, na novel é falado que as estátuas representam as conquistas na vida do deus do combate. O Prota então deduz que essas estátuas foram imbuídas com a vontade de Vernas. Então o homem na sua frente, que se diz Vernas, reconhece que é difícil para o Prota acreditar nele. Por isso, irá lhe convencer. Então, do nada, uma nuvem de poeira e escombros aparece. A sombra de Vernas atacou o Prota, enquanto falava que aquilo é chamado de realidade porque dói de verdade. Eita porra, ele vai fazer o Prota acreditar na base da porrada mesmo. Esse é o jeito do Vernas de mostrar quem tá certo. Quanto tempo será que o Prota levará para acreditar nele? A sombra já desfere outro soco e grita que o Prota é mais fraco do que ele imaginava.
O Prota se irrita e tenta revidar o ataque, o que deixa a Sombra feliz, pois seu descendente parece ser digno da sua linhagem. Então ele ataca o Prota, mas não consegue acertar, pois Tai Sung foi para trás dele e logo em seguida já prepara um ataque. Acho que vocês lembram dessa habilidade, é a bola de impulso, a mesma que o Arquiduque Vernas utilizou no encontro com o Prota. O bicho é tão apelão que aprendeu só em ter visto uma única vez. O Prota lança o ataque em direção à Sombra de Vernas, que não parece estar muito preocupado com aquilo. Em seguida, Vernas pega a bola de impulso com sua mão limpa, causando um grande clarão. Porém, nesse tempo, o Prota já aproveita para atacar furtivamente, pois aquela era uma bola de impulso falsa, só para ganhar essa abertura. Mas ele não teve a mínima chance, já que a Sombra o segurou pela cabeça e o arremessou para o alto como se fosse um brinquedo. A Sombra do Deus do Combate não gostou dos truques que o Prota, seu descendente, usou contra ele, e com isso continuou o espancando, continuou lutando. Enquanto batia mais ainda no Prota e sorrindo, ele diz que ama bater nas pessoas com as próprias mãos. Realmente ele não gostou do Prota ter usado truques baratos contra ele. Mas isso é o que se espera do Deus do Combate Vernas, né? Ele só quer uma trocação sincera. O Prota, enquanto apanha que nem um figurante, não acredita no que está acontecendo, pois nem com o sangue divino ele consegue fazer nada contra aquele homem. O Deus Vernas, amassando a cabeça do Prota de tanto soco, fala que ele ainda tem um longo caminho pela frente, enquanto o Prota acha tudo aquilo uma loucura, pois não tem como uma estátua ser tão forte. Já eu digo que tem, viu? Vernas olha para o Prota sorrindo, aparentemente satisfeito com ele, que tá lá no chão todo esbagaçado. E quando eu pensava que estava tudo acabado, ele chuta o Prota com tanta força que o joga contra uma parede. Isso só me lembra do Fion. O Deus Vernas diz que está desapontado com o Prota, pois se fosse uma batalha de verdade ele já estaria morto. Tai Sung, putaço, manda ele calar a boca e diz que ainda não acabou. Porém, quando se levanta, o sangue divino acaba, deixando surpreso com aquilo. Vernas o provoca dizendo que seus descendentes são tão fracos que apenas isso foi o suficiente para que suas habilidades do sangue divino desaparecessem. Nesse momento, o Deus Vernas fala que já tá bom e que não vai mais espancá-lo, já que ele tá conseguindo se matar sozinho e diz que vai ensiná-lo. Olha aí, as previsões se tornando realidade. Ele afirmou que vai treinar o Prota, pena que para isso ele só precisou apanhar que nem o Fion ou mais. Ele pergunta ao Prota se acredita agora. Então o Prota pergunta se ele é o Deus do Combate e não somente sua sombra. Com isso, ele responde que o Prota pode chamá-lo apenas de Vernas. E nós também, né, que eu já tô cansado de pronunciar esses nomes e títulos compridos. Em seguida, Vernas diz que já viu vários descendentes desafiarem essa dungeon. Porém, Morte foi o primeiro ao despertá-lo dessa forma. Então ele pergunta ao Prota quanto tempo se passou até ele acordar. O Prota responde que foram longos 500 anos, o que deixa Vernas surpreso, que sem acreditar, pergunta novamente. O Prota responde de novo e de novo. Agora é o Vernas que não quer acreditar nas coisas. Então, perguntando mais uma vez, só para ter certeza mesmo, ele diz que não é como se fosse algo tão difícil despertar ele. Como que passou tanto tempo assim? O Prota explica para ele que depois que ele foi para o céu, ocorreu um conflito entre dois filhos, que diziam ser o sucessor do Deus do Combate. Com isso, o perdedor desse conflito pegou seus subordinados e alguns dos seus artefatos que tinham os segredos dessa dungeon, o que impossibilitou o seu despertar. Na novel 7 anos no futuro, Aiden descobre esses artefatos no túmulo do Deus do Combate e consegue o fragmento do mundo. Pensando bem, eu entendi do porquê Vernas não ser descrito na novel que o Prota leu. Pois, na história contada na novel, quem descobriu o fragmento do mundo na dungeon foi Aiden, alguém que não faz parte da linhagem sanguínea dos Vernas. Ele, com a ajuda de alguém, despertou os selos e pegou para si o fragmento do mundo. Então, acho que foi por isso que não foi mencionado o aparecimento do Deus Vernas dentro da dungeon, já que para isso seria necessário ele ser desperto por um de seus descendentes. Então, só agora que o Prota entrou na dungeon que conseguiu despertar a estátua do Deus do Combate, pois ele possui o sangue da família. Porém, acho que houve um furo de roteiro aqui. Se minha dedução anterior estiver correta, como que o herói Aiden conseguiu quebrar os selos?
já que para isso era necessário derramar o sangue de um Vernas no seu modo despertado na cabeça das 6 estátuas. E se ele teve a ajuda de um Vernas para isso, então como que o deus do combate não despertou da estátua na Noviel? Fica aí essa dúvida para vocês me responderem nos comentários. Já aproveita e deixa o like também. Continuando, Vernas fala que não achava que daria tanta merda assim que ele saísse, e se mostra irritado com isso. Deixando isso de lado, ele vira para o Prota e pergunta se ele tem noção do que significa ter o despertado. O Prota, mostrando uma confiança enorme, fala que não tem a mínima ideia. Vernas se surpreende com a resposta do Prota e lhe pergunta do porquê então dele ter colocado sangue nas estátuas. Ele responde que foi para pegar o fragmento do mundo. O Prota não entende do porquê para Aiden apareceu o fragmento do mundo, mas para ele foi o deus do combate após quebrar os selos. Vernas deixa entender que além dele, também tem o fragmento após o selo quebrado. Tai Sung se questiona se só dá para despertar o deus Vernas colocando o sangue da sua linhagem nas estátuas. Assim, Vernas revela o motivo de ter deixado a sua sombra ali para ser despertada, que seria para ensinar sobre a personificação do sangue divino. Sabia que o deus do combate seria o professor do Prota, agora sim ele vai ficar mais apelão. Então, ele vai ensinar o Prota a usar o poder do sangue divino perfeitamente. Mord pergunta a Vernas do porquê ele não só transmitiu esses ensinamentos para suas gerações futuras, mas ele responde que teria um problema nisso, pois não seria garantido que a primeira geração, ou geração A, conseguiria transmitir o conhecimento para a geração B, já que o talento para usar o sangue divino é proporcional à quantidade de sangue da linhagem em seu corpo. Mas como o ciclo da geração se repete, é misturado o sangue humano, assim causando a escassez do sangue do deus do combate nos seus descendentes. Então, quanto mais gerações surgem, mais difícil se torna para usar apropriadamente o poder do sangue divino. Por isso que foi criado a dungeon Túmulo do Deus do Combate, para treinar os descendentes do deus Vernas, ou seja, é um método de treinamento. Vernas fala para o Prota que só quando ele conseguir personificar o sangue divino que poderá usar perfeitamente esse poder. O Prota entende que comparado a 500 anos atrás, o sangue do deus do combate diminuiu bastante, e esse foi o motivo do Arquiduque ter se tornado vilão, pois ele quebrou o tabu dessa limitação causada pela escassez do sangue divino. No caso, o Arquiduque conseguiu usar perfeitamente o poder do sangue, o que lhe tornou mais forte do que qualquer outro de sua linhagem. O Prota estava achando tudo chato até aquele ponto, porém agora algo mudou, e é a sua grande chance. Mesmo usando o sangue divino por pouco tempo, terá que treinar bastante para conseguir a personificação completa. Ou seja, para ter acesso àquele treinamento, um descendente dos Vernas teria que ao menos conseguir usar o despertar do sangue divino. Sem isso, não teria como, pensando nisso que foi imposto a condição de derramar o sangue no modo despertado na cabeça das estátuas. Assim, somente os que cumprem esse requisito que poderiam descobrir o deus Vernas ali. Continuando, o Prota responde a Vernas que se é um treinamento ele ficará feliz em fazer, e questiona como será ensinado. Parem o vídeo agora e respondam nos comentários como será a forma que o Prota será ensinado. Duvido acertarem. E aí, já comentou? Aproveite e deixe o like também. Seguindo, Vernas responde que é óbvio, e que eles vão lutar, lutar, lutar e lutar sem parar. O que mais seria, né? No teclado do cara só tem o W. Ele segue em frente batendo em tudo que vê. O Prota fica feliz demais, olha a carinha dele. Então Vernas fala que só se aprende quando apanha. O Prota pergunta se ele vai lhe ensinar algo ou só vai ficar batendo nele. Vernas pergunta ao Prota se hoje em dia as pessoas dão tudo de mão beijada, e completa dizendo que seus descendentes são os merdas. O Prota fica puto e fala que irá morrer se for assim, pois agora há pouco Vernas quebrou 4 costelas dele. Porém, Vernas pergunta ao Prota se ainda dói. Com isso ele percebe que a dor sumiu. Então, Vernas responde que tem boas notícias para ele. Primeiro, enquanto estiver ali, todos os ferimentos vão se curar imediatamente. E segundo, ele fala que não será seu oponente. Então, em cima da estátua, aparece alguém. De repente, o chão é espedaçado na frente do Prota, e é mostrado um homem enorme socando o solo. Suas primeiras palavras são: "Sou um adulto", e que é certo ensinar os outros dando porrada.
O Prota reconhece sua face, ele é o deus do combate Vernas aos 10 anos. Lembram daquela primeira estátua despertada, a que mexeu após o Prota colocar o sangue em sua cabeça e ir embora? Ele será o primeiro oponente do Prota no treinamento. Então posso deduzir que o treinamento será baseado em o Prota apanhar de cada uma das estátuas que ele despertou no caminho, até chegar à última versão do deus do combate, que seria esse mais velho, a última estátua. Tai Tsung deduz que, por essa versão não ter cabelo acinzentado, ele ainda não chegou ao nível de poder para usar completamente o sangue divino. Uma vez que o deus do combate, que consegue personificar o poder do sangue perfeitamente, tem os olhos e cabelos cinzas quando libera esse poder. Vernas fala para o Prota que ele não aguenta lutar contra essa sua versão. Então pede para ele que dê o seu máximo. A versão de 10 anos diz que o Prota não conseguirá nem acertar um soco. Então, tirando o sarro do Prota, manda-o fugir, pois será vergonhoso para ele perder para um garotinho de 10 anos. O Prota fica assustado, pois esse é o deus Vernas com 10 anos. E mesmo assim ele já possui um físico enorme, e se questiona se ele usa bomba. Deixando isso de lado, o Prota chama ele de 10 anos e pergunta se ele veio brigar ou só falar. Eu também o chamarei de 10 anos para facilitar pra gente, né? O Prota manda-o liberar o sangue divino enquanto ativa o seu próprio. O Prota está confiante por seu físico ser melhor que o do 10 anos. Com isso, 10 anos fala que não usará o sangue divino, pois se ele usar, o Prota irá morrer. Então, o Prota, enquanto avança, fala que espera que aquilo não seja mentira, e ataca o 10 anos, que aparentemente está bem calmo. Essa expressão aqui já diz tudo, vai dar ruim pro Prota. O Prota descobre da pior forma que as palavras do 10 anos não eram mentiras. Assim, ele aparece esmagado no chão igual a uma barata. 10 anos diz que o Prota é um descendente muito fraco, enquanto o Vernas mais velho pensava que ele conseguiria, já que usou despertar. O Prota se lamenta por não ter aguentado 10 segundos. 10 anos diz que o Prota não tem experiência de luta, enquanto o deus Vernas fala que eles terão que ensiná-lo a lutar também. Então Vernas questiona porque o Prota não sabe lutar. Ele responde que nunca aprendeu. Vernas fica surpreso, pois como é um descendente seu, deveria ter aprendido. O Prota passou por pelo menos 3 instrutores até esse ponto da história, e nenhum ensinou ele a lutar. Será que a quarta tentativa dará certo? O Prota contou ao deus Vernas sobre tudo o que teve que passar até aquele momento, e da forma como o Arquiduque está distribuindo seu sangue. Vernas diz não gostar do rumo que a família tomou e que se pudesse sair dali, ele iria matar o Arquiduque. Em seguida, Vernas diz ao Prota que o ensinará como ele poderá ganhar do 10 anos. O Prota se anima, pois será uma aula com o mais forte do mundo. Assim, Vernas diz que Mord sempre leva porrada do mesmo padrão de ataque. O Prota pergunta como ele poderá superar esse padrão e Vernas responde que será usando a arrogância do 10 anos contra ele. Então, um tempo depois, já é a 11ª tentativa do Prota e Vernas diz que seus ataques de frente não estão no tempo certo. O Prota ataca de várias formas e não consegue derrubar o 10 anos, que, em uma abertura, contra-ataca o Prota com um soco do rosto e o manda para longe com o impacto. Vernas diz que o 10 anos vai continuar achando que o Prota atacará sempre da mesma forma. Então, ele poderá usar esse descuido como uma oportunidade de vencer. Um tempão depois, já estamos na 74ª tentativa, o Prota tenta uma investida diferente. Ele erra o soco propositadamente para enganar o 10 anos, porém, em um milésimo de segundo, ele muda a trajetória do soco para acertá-lo. Mas o 10 anos percebeu aquilo e desvia, porém Vernas já tinha alertado o Prota sobre essa possibilidade, mas mesmo assim o Prota é acertado por um chute que o joga mais longe ainda. Sem dar muito tempo, 10 anos já avança no Prota, que ainda estava se recuperando, acertando um soco na parede do lado de sua cabeça e pergunta se ele está com medo. O Prota fica calado, enquanto 10 anos o provoca. Porém, em sua mente o Prota está feliz, pois naquele momento ele conseguiu encostar no 10 anos. Assim, já estamos na tentativa de número 272. Agora eu tô ficando preocupado, essa é apenas a primeira versão do Deus do Combate que o Prota tem que vencer e já tá desse tanto de tentativa. Imagina as versões mais velhas. O Prota diz ao Vernas que sua estratégia não está funcionando e pergunta o que deve fazer.
Ele responde que o Prota terá que criar uma abertura. Então, o Prota continua a disputa, porém agora, depois de tantas tentativas, ele consegue ver quais são os próximos movimentos do 10 anos, até como ele irá contra-atacar. Dessa maneira, ele segue em direção ao 10 anos, porém desvia rapidamente, surpreendendo. O Prota saltou por cima do 10 anos, e em seguida caiu desferindo um soco poderoso que faz a cabeça do 10 anos ser pressionada no chão. Vernas, vendo aquilo, se alegra, e o Prota fica mais confiante, pois ao menos agora conseguiu acertar um soco. Mas um enorme poder começa a aparecer, e já em pé, o 10 anos fala que o Prota está aprendendo e que agora ele, com a bola de impulso na mão, não precisa mais se segurar. Eita porra, agora a coisa ficou séria. Alguns segundos antes, essa foi a reação do 10 anos ao ser acertado. Alguém realmente ficou putaço. 10 anos ataca o Prota com a bola de impulso, que tenta defender com suas mãos, porém está sendo arrastado para trás. O Prota sabe que não irá aguentar muito e seu corpo será despedaçado, e se pergunta o porquê o deus do combate não está parando 10 anos. Mas 10 anos diz para ele não se distrair, enquanto já prepara outro ataque que acerta o Prota e o joga contra o solo novamente. Acho que se machucou, viu? Ele continua a atacar sem pausa, espancando o Prota sem remorso algum e o joga para cima com um soco. Sem deixar tempo de se recuperar, já salta para derrubar o Prota lá de cima mais rápido, que já cai com seu despertar desativado. O Prota reclama que não consegue mais nem usar o sangue divino e nem sequer mover um dedo, quando a cabeça do dragão de pedra cai por cima dele. O 10 anos está todo sorridente depois que descarregou a raiva. Já o Prota, meio sem querer, destruiu a grande cabeça de pedra com um soco enquanto estava deitado. Porém, o 10 anos continua a rir do Prota, dizendo que ele até que aguenta porrada, mas é só isso mesmo. O Prota está com suas pernas presas embaixo do bloco de pedra que restou da cabeça da estátua. 10 anos, saltando da estátua, diz que irá ajudar o Prota. Com essa cara aqui eu não acredito muito nessa ajuda dele não. Enquanto isso, o Prota diz que precisa de 8 segundos para recuperar sua mana e poder usar o sangue divino. Dessa forma começa uma contagem regressiva para se salvar, enquanto chega o ataque da criança birrenta. Parece que não vai dar tempo, porém o Prota sorri e diz ao 10 anos que está curioso sobre algo. Então pergunta se na linhagem dos Vernas, os olhos são sensíveis como os das outras pessoas, depois que atiram a pedra numa velocidade surpreendente, atingindo os olhos do 10 anos, que na mesma hora grita de dor e tenta acertar o Prota. A contagem ainda está no 3, porém algo surpreende o Prota. O 10 anos ativa o seu sangue divino e tenta matá-lo. Faltam apenas 2 segundos para a mana do Prota voltar, e quando o ataque está a 1 centímetro de acertar a cabeça do Prota, eu medi a distância, viu? Dá 1 segundo e o tempo de espera termina. Então o Prota desaparece da frente do 10 anos, que fica surpreso, enquanto Mord já estava avançando em sua direção para atacá-lo. O Prota, todo confiante, pergunta se o 10 anos não ia matá-lo quando despertasse o sangue divino. Então, com um ar de superioridade, diz que quem vai morrer ali será o 10 anos. Assim, acerta um soco no rosto dele. Enquanto o Prota está feliz por ter acertado um soco, o 10 anos pergunta que tipo de soco de merda foi aquele, o que deixa o Prota em choque, e diz que irá mostrar como se faz. Então, segurando o Prota pelo pescoço, ele usa uma bola de impulso e o ataca, mas, quando tudo parecia que iria acabar, o deus Vernas para o combate. Oxe, peraí, deus do combate para o combate? Isso não faz sentido não, mas foi assim mesmo que aconteceu. Ele entra na frente do Prota e segura o ataque do 10 anos com uma única mão. O 10 anos fica irritado com aquilo e manda-o sair da sua frente. Porém o deus Vernas fala que lhe explicou qual seria o papel deles ali, que era o de ensinar os descendentes, assim dizendo que o treinamento acabou. Entretanto, o 10 anos não parece estar satisfeito com aquilo e pergunta se ele falaria a mesma coisa se estivesse no seu lugar. Eita, 10 anos levou pro coração por ter sido acertado por um soco do Prota. Mas o deus Vernas só o encara com um olhar sinistro que o faz recuar. Com isso, Vernas parabeniza sua versão de 10 anos pelo que foi mostrado, enquanto o Prota observa que até a versão mais nova tem medo de seu eu mais velho. Assim, o Prota fica aliviado por ainda estar vivo, enquanto desfaz sua transformação. No entanto, um barulho enorme ecoa.
o cenário todo começa a rachar, como se a realidade estivesse desmoronando. Vernas chama o Prota e fala que está na hora de diferenciar o sonho da realidade e que precisa lhe dar algo, uma recompensa pelo treinamento. Vernas percebeu que Mord tem outro sangue divino em seu corpo além do seu. Esse sangue é o da deusa do céu Arita. Isso foi mencionado anteriormente quando o Prota explicou a Todd do porquê ele já era tão forte e podia usar mana. O deus do combate então explica que uma porção da linhagem de Arita também faz parte dos Vernas, e por isso que o sangue de Arita está preservado no Prota. Porém, o deus do combate nos revela que ele é filho da deusa, mas alguém de sua linhagem ter seu sangue misturado com o da deusa é algo que não dá para prever o que irá acontecer. Nesse trecho eu entendi que o deus Vernas é filho da deusa Arita, porém mesmo ele sendo filho dela, parece que a ligação sanguínea que o Prota tem com a deusa é maior do que a do deus Vernas. Por isso que ele mesmo não consegue mensurar o quão forte o Prota poderá ficar. Depois disso, Vernas ergue sua mão e com 2 dedos na testa, isso me parece meio familiar, diz que irá conceder a bênção do corpo do deus do combate para o Prota como recompensa. Com isto, ele explica que com essa bênção, o Prota poderá despertar aquela autoridade. Ainda não faço a mínima ideia do que seja isso. O Prota parece surpreso, pois ele nunca viu nada sobre isso na novel. Então, com o cenário da dungeon desaparecendo, Vernas fala que isso era tudo o que poderia fazer pelo Prota por hora. Ele se despede e manda que o 10 anos faça o mesmo, mas ele não parece muito afim. A diferença de personalidade entre as duas versões do deus Vernas é gritante. O Prota chama pelo 10 anos e diz que até agora ele só enfrentou fracotes, e por isso que achava que com 10 anos seria o mesmo, mas que o deus do combate realmente é diferente e o elogia dizendo que a geração atual não chegaria no nível dele, nem se lutassem todos juntos. Desse modo, ele agradece aos 10 anos por tudo que aprendeu e diz que espera os rever novamente. Então, 10 anos responde que não precisa falar o óbvio, mas que tem outras coisas que o deus do combate deixou para trás, além dessa dungeon, e diz ao Prota para ele ir atrás das demais. O Prota confirma que irá sim. A dungeon finaliza, porém o Prota acorda em outro cenário diferente, e nesse cenário ele encontra o fragmento do mundo. Este que foi usado pelos deuses ancestrais para criar um mundo. Aiden usou esse fragmento para ganhar poderes gigantescos, que depois levariam o mundo a seu fim. Então, ao tocar no fragmento, ele é absorvido pelo corpo do Prota, que diz que como ele pegou o fragmento primeiro, Aiden não ficará tão forte como na novel. Então, ao que parece, ele quebra a 4ª parede e fala conosco. Diz que, de nossa perspectiva, parece meio merda um figurante roubar os poderes do protagonista, mas espera a compreensão sobre o motivo de ele estar fazendo isso. Eu entendi dessa forma, né? Com isso, ele finaliza dizendo que tudo isso é para ter um bom final feliz. Sinceramente, eu esperava que o Prota fosse treinar com todas aquelas estátuas para depois sair da dungeon. Tipo um time skip de treinamento, só que com o tempo parado do lado de fora. Que ao ele sair, estaria tudo normal, porém com ele apelão, né? Mas também gostei desse desenrolar, pois não fica muito óbvio o que irá acontecer. Ao passo que também podemos esperar muitas reviravoltas com o Prota encontrando as outras coisas que o deus do combate deixou espalhadas por aí. Continuando, a cena muda para a beira de um rio, onde está a filha da linhagem direta, Erna, em cima de uma árvore com o diário na mão. Um de seus subordinados vem até ela para avisar que Mord retornou do túmulo do deus do combate. Porém ela responde que já tem ciência disso, e é por isso que está montando um plano. O figurante pergunta que tipo de plano. Ela responde que é um plano de negócios, pelo menos a primeira parte dele. Eita, que tipo de negócio ela quer com o Prota? Então, ela revela o nome do plano, Operação Irmã Legal, e assim finaliza o capítulo. Será que realmente essa irmã será legal? Pelo rosto dela parece ser alguém legal, mas não dá para confiar muito nisso. O jeito será aguardar os próximos capítulos para saber como será esse encontro dos dois, e também se o Prota encontrará novamente o Arquiduque Vernaz. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Caso estejam ansiosos para a continuação, comentem pedindo a parte 6. Deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receberem as notificações quando novos vídeos forem lançados. Esses simples gestos já são de uma enorme ajuda para o desenvolvimento do canal. Com isto,
Obrigado por assistirem e até a próxima.